O verso para nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 8, verso 22 a 30. Assim está escrito: Então chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs a mão aos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido, e tudo distinguia do modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Assim, Jesus e seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe. E no caminho, perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros, Elias, mais outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que ninguém lhe dissesse tal coisa a seu respeito. Marcos capítulo 8, verso 22 a 30. Os evangelhos relatam as histórias de vários cegos curados por Jesus. Além da passagem de Marcos 8 que estamos estudando, Bartimeu também foi curado. Marcos capítulo 10, verso 46 a 52. Mateus refere-se a 2 homens cegos. Mateus capítulo 20, verso 29 a 34. E João 9 conta a história de Jesus curando um cego de nascença que se lavou no tanque de Siloé. Contudo, a história de Marcos 8 é peculiar. Ela é mencionada apenas em Marcos, e é o único milagre de Jesus que requereu 2 ações para trazer saúde perfeita. Há um detalhe comovente de que Jesus tomou o homem pela mão e o levou para fora da aldeia. Conseguimos sentir sua compaixão pela deficiência do homem. Mas por que foi necessário tocar no homem 2 vezes? Esse foi o único milagre que envolveu 2 ações. Mas claro que isso não aconteceu por falta de poder de Jesus. É mais provável dizer que ele tenha contado uma parábola em forma de ações, ilustrando que às vezes leva tempo para desenvolver a perfeição. Isso estava acontecendo com os discípulos. Essa ação de Marcos começa e termina com a cura de um cego. Jesus estava ensinando os discípulos especialmente sobre sua morte, que ocorreria em breve. Eles tiveram dificuldade em entender essa predição, embora Jesus tivesse falado sobre isso várias vezes. A restauração da visão é uma metáfora do crescimento dos discípulos. Professores gostam de fazer perguntas. Estas são a chave para desbloquear a compreensão dos alunos. Em Marcos 8, chegamos ao ponto decisivo do livro. 3 características confirmam isso. Primeira, Jesus perguntou sobre sua identidade, algo que ele não tinha feito antes. Segundo, Pedro foi a primeira pessoa não possuída por demônios que reconheceu que Jesus é o Messias. Terceira, logo após essa revelação de quem é Jesus, ele começou a explicar para onde estava indo: para a cruz. Outro ponto. Por que Jesus disse aos seus discípulos para não contarem a ninguém que ele era o Messias? Isso parece ser contar a sua vontade de estabelecer o reino de Deus. Contudo, nos dias de Jesus, a ideia de Messias muitas vezes tinha conotação política, devido à crença de que ele derrubaria os domínios romanos. Jesus não veio para ser esse tipo de Messias.
Por isso, pediu silêncio sobre a sua identidade. A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? Unicamente o espírito de adoração pode nos revelar as coisas profundas de Deus, as quais Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Senhor confia seu segredo aos que o temem, e o fato de Pedro ter discernido a glória de Cristo era uma prova de que ele fora ensinado por Deus. O desejado de todas as nações, página 328. Que Deus os abençoe e até a próxima.